Fala galera, e aí, sentiram o drama? Evento fortemente baixista, que é a possibilidade de uma pandemia sendo precificado. E os mercados têm sido bem intensos para quem quis operar lado comprado ou mesmo mantém posições compradoras. Bom, o mindset correto para um especulador não permite que suas decisões saiam de outro lugar que não exclusivamente de sua mente, seja imparcial. Emocional é uma criptonita que mina bons traders, hein? Até a minha música ambiente tem que acalmar a minha mente. Vamos lá então. Só ando ajustando meu racional e com os meus mapas na mão. Opa, meus gráficos. Olha lá, minha missão: achar zonas de suporte, zonas de resistência e paciente e analiticamente observar. Apenas observar com o máximo de frieza onde entra pressão compradora ou vendedora de forma que me dê confiabilidade e espaço para trabalhar, trazendo a probabilidade para o meu favor. É só isso que quero. Este mapinha, por exemplo, vem desde lá o comecinho de fevereiro e era o que me baseava. Desse mapinha eu defini suportes que o preço eventualmente deveria testar e resistências deixadas no caminho. Veja lá onde o preço foi rapidamente, atingiu nosso alvo número 3, nosso suporte número 3, suporte forte que vinha desde lá no passado. E aí foi onde inicialmente entrou alguma reação compradora. Foi deixado neste nível um martelo no nível de suporte e entrou um pequeno repique. Bom, dados interessantes neste gráfico diário. Primeiro nós tínhamos lá uma linha de tendência deste curto prazo diário e esta linha foi perdida. Significa que a tendência que vinha de alta, e inclusive com a linha de tendência íngreme acelerada, ela foi deixada. Pensem também em linhas de tendência e também em médias móveis, da mesma forma que você pensa em suportes e resistência, porque assim elas se comportam. Veja, por exemplo, esta nossa linha de tendência, ela foi perdida como suporte, ela vinha trabalhando como suporte, foi perdida como suporte. Suporte perdido vira resistência. Olha lá onde ela foi querer tocar. Ela foi querer retestar a linha agora como resistência. E neste ponto ela cedeu. Outro dado interessante é no price action, na análise gráfica, há o que chamam de princípio da mensuração, princípio da medição. E dentro desse princípio da medição há um método chamado método Moltke. Método já antigo e um método principalmente para lidar com mudanças de tendência. Esse método de Moltke, por exemplo, ele usa a projeção da maior distância do topo para a linha de tendência e, ao haver a quebra, a perca dessa linha de tendência, ele projeta esta mesma distância para encontrar o que ele diz ser um target mínimo para esta queda. E foi exatamente lá. Ou seja, também funciona aí o nosso princípio da convergência, né? Vários fatores, várias análises estão convergindo para este mesmo nível, trazendo este mesmo target. Bom, o último elemento que eu quero chamar a atenção, elemento de impulsão também para esta baixa, é um chamado pivô de baixa. Bom, o nosso martelo deixado no nosso suporte, ele segurou ali um fundo, ele compôs um fundo. E esse fundo acabou, neste último candle, sendo também perdido. E aí, sabe o que é pivô de baixa e pivô de alta? No estudo das chamadas estruturas de mercado, temos um importante elemento que é o pivô, seja ele pivô de alta ou pivô de baixa. Conceitualmente, pivô é uma palavra que significa um movimento espectral em torno de um eixo, geralmente um eixo vertical. Bom, suponhamos o nosso preço trabalhando, formando aí fundos e topos, sendo que o último fundo é composto num nível bem acima do
fundo anterior. Haveria aí então a expectativa de um movimento ascendente, um movimento que levasse a um topo maior do que o anterior, formando assim um zigue-zague ascendente, que é a estrutura de mercado característica de uma tendência de alta. Imaginemos, portanto, este eixo vertical plotado. É como se esta figura, esta perninha branca, ela rodasse em cima desse eixo vertical, levando a um topo lá em cima, diametralmente oposto ao fundo mais baixo. Bom, vamos simplificar. No movimento que está, o último fundo sendo acima do fundo anterior, o que é necessário para nós dizermos que há um movimento de alta? Bom, que venha um topo mais alto do que esta linha horizontal que traçamos acima do último topo. Se isto acontecer, obviamente a pernada será de alta. Bom, mas para não complicar, para simplificar mais ainda, imaginemos a seguinte analogia. Já viram soldados marchando sem sair do lugar, em ordem unida? Bom, estrutura de mercado é como se fosse a mesma coisa. Suponhamos topos e fundos consecutivamente formados em mesmos níveis. Topo e fundo, porém sem sair do lugar. Os topos estão todos no mesmo nível, os fundos estão todos no mesmo nível. A estrutura de mercado está marchando sem sair do lugar. Bom, agora imaginemos este pivô de alta que nós estamos vendo. É como se aí sim funcionasse a nossa marcha fosse avante, fundo, topo, porém para frente. Bom, curiosamente eu tenho outra comparação interessante para vocês. Já imaginaram o futsal? O futsal também tem um jogador de frente, que é o chamado pivô. A função desse jogador é receber bola e distribuir bola. Distribuir bola para algum outro dos companheiros que venha de trás, e este sim vai mandar a paulada para frente. Então é isso, meus amigos. O pivô é isso, é um pequeno recuo na bola, para que venha mais um pouquinho de trás a paulada em direção ao movimento desejado, a direção desejada. Bom, vamos lá voltar agora para o gráfico do Bovespa. Veja lá como agora ficou fácil de entender o pivô como um elemento de impulsão. Olha lá, movimento direcional para baixo, o preço avançou em direção ao campo vendido, houve um pequeno recuo da bola e pancada para baixo. Olha lá o nosso pivô ativado. Bom, agora passemos para a última parte desse vídeo, que é a parte prática, leitura do Bovespa no momento atual. Deixemos aquele mapa formulado há um mês atrás e formulemos um novo mapa. Bom, apesar de a linha de tendência de alta secundária que tínhamos no gráfico diário ter sido perdida, notemos que no gráfico semanal a linha de tendência de longo prazo, a linha de tendência primária, ela passa ainda um pouco abaixo, aí, talvez em torno de 95 mil pontos. Então, em torno do preço atual e em torno desta linha de tendência, nós vamos buscar nossos novos suportes. Note que houve uma pequena reação na sexta-feira e o preço ainda fechou um pouco assim, aliás, no mesmo nível aí dos 97.800 pontos. Obviamente, como já falei uma vez, você falar em 97.850, 97.830, né, isso é preciosismo, né? A faixa é dessa, o nível é esse. Esses níveis eles são agredidos, eles descem lá 100 pontos, 150 pontos a menos e voltam. Isso é aleatório, movimento de mercado, psicologia de mercado. Então nós vamos marcar este nível em que o preço está e que era o nosso Target 3, nosso terceiro suporte no gráfico de um mês atrás, ainda não foi perdido.
Vamos ver se entra alguma força compradora, algum repique aí, ou se ele vai ser realmente efetivamente perdido e rumará para a agressão da nossa linha de tendência do gráfico semanal. Logo abaixo dessa linha de tendência nós achamos uma nova zona de suporte, um novo nível de suporte em torno dos 93.400. É assim que nós comporemos nosso mapa dos suportes. Por último, caçando aí as resistências deixadas. Bom, veja que o movimento de impulsão para baixo foi muito forte, muito forte. Não ficou desenhado nenhuma resistência importante. Então vamos nos basear no que nós temos no momento. Note que essa zona assinalada, dentro dessa zona aí, no reteste dessa zona, dentro dela só ficaram zonas de absorção, caudas, né, sombras de candles. Então essa zona aí nos serve como zona de resistência, né, zona aí delimitada em torno dos 107.200 e 108.200. Esta é a nossa zona, talvez a principal no momento, de resistência. E por último, há uma linha que vem desde lá anteriormente, em torno dos 104.200, também por gráfico intradiário e tudo, podemos colocar esta faixa para delimitar o nosso novo mapa. Estas são as nossas resistências, anteriormente já traçados os suportes, comporemos nosso novo mapa IBOV. Bom, o recado e a lição do momento eram estas. Um abraço a todos os amigos, uma boa semana, vão com calma, juízo, abração!